Oi pessoal, eu sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta para dar uma sequência em nossas aulas de leis de Newton para os sagazes. O problema de hoje tem uma relação com o problema anterior também da UERJ, do exame de qualificação, inclusive uma boa parte do texto é semelhante, só que nessa questão de hoje nós vamos ter um paralelepípedo, o mesmo da questão anterior, A, B, C, D, E, F, G, H, e eu vou desejar saber qual o módulo da força de atrito que atua quando um bloco escorrega ao longo desse plano BAEF sobre a ação da normal, do peso e dessa força de atrito. Então a questão diz que o bloco vai descer esse plano com velocidade constante, oferece alguns dados de geometria, a massa do corpo, que é 20 kg, a gravidade, que é 10, e pede para a gente qual vai ser então o módulo da força de atrito que atua sobre o bloco. A figura abaixo representa o plano inclinado ABFE inserido em um paralelepípedo retângulo ABCDEFGH de base horizontal, com 6 metros de altura CF, 8 metros de comprimento BC e 15 metros de largura AB, em repouso apoiado no solo. Admite um outro corpo de massa igual a 20 kg que desliza com atrito em movimento retilíneo do ponto F ao ponto B, com velocidade constante. A força de atrito em newtons entre a superfície desse corpo e o plano inclinado é cerca de, letra A, 50, letra B, 100, letra C, 120 e letra D, 200. Bom, primeiro, observações. A questão diz que as dimensões do meu paralelepípedo são CF igual a 6, BC igual a 8 e BA igual a 15. 15, 8 e 6. Bom, eu posso tomar como a inclinação do plano, a inclinação de FB nesse triângulo aqui, ó, BCF, que eu vou analisar com vocês daqui a pouquinho a geometria deles. Vou primeiro agora focar com vocês em entender a dinâmica no plano inclinado. Coloquei aqui o bloco, que a gente sabe que tem massa 20 kg, num plano inclinado e vou demonstrar para vocês como nós podemos encontrar as componentes do peso. Bom, primeiro, as forças que atuam significativamente sobre o meu corpo. Força normal, perpendicular ao plano, peso vertical para baixo e a força de atrito paralela ao plano, apontado para cima, já que o bloco vai se movimentar na direção do plano para baixo. A força de atrito se opõe a esse movimento, então ela tem a direção do plano inclinado, mas apontando para cima. Bom, vamos analisar agora, o meu objetivo é qual o ângulo que o peso faz com essa direção aqui que é perpendicular ao plano. Para isso eu vou analisar primeiro esse triângulo. Partindo do pressuposto que o ângulo de inclinação é alfa, e como esse ângulo aqui é 90, sobra para esse ângulo aqui em vermelho o valor de 90 menos alfa. Por quê? 90 menos alfa mais 90 dá 180. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. Então, se num triângulo um dos ângulos é 90, o outro é alfa, o terceiro ângulo terá que ser 90 menos alfa para a soma dos ângulos ser 180. Bom, agora vamos para a segunda etapa. Essa direção perpendicular ao plano, com a direção paralela ao plano, por óbvio, fazem um ângulo de 90. Mas eu posso dividir esse ângulo de 90 em dois pedaços. Esse meu primeiro ângulo aqui, que é 90 menos alfa, e um segundo pedaço que só pode ser alfa. Porque alfa mais 90 menos alfa dá 90. Então, se eu tenho um ângulo 90 dividido em dois pedaços, e um pedaço é 90 menos alfa, o outro tem que ser alfa. Bom, uma vez que eu já provei para vocês que o ângulo que a força-peso faz com a direção perpendicular ao plano é alfa, o mesmo alfa daqui, eu vou agora atrás das componentes. Eu posso compreender o peso como um efeito PY, nessa direção perpendicular ao plano para baixo, e mais um efeito de PX, na direção paralela ao plano, para baixo também. Bom, analisando esse triângulo retângulo, o seno de alfa vai ser o cateto oposto, que é o PX, sobre a hipotenusa, que é o peso.
A mesma coisa, o cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente, que é PY, sobre a hipotenusa, que é o peso. O que permite eu escrever essas relações aqui em vermelho. Basta eu trazer o peso para cima, tá dividindo, passa para cima multiplicando. Px vale P seno alfa e Py vale P cosseno alfa. Então eu demonstrei para vocês que a componente do peso na direção do plano inclinado vale P seno alfa. Eu posso substituir o peso por mg, mg seno alfa. E também que a componente y do peso na direção perpendicular ao plano vale Py igual a P cosseno alfa ou mg cosseno alfa. Notem que eu poderia pular essa etapa na questão. Mas, como eu não necessariamente acompanho vocês, não dei a teoria para vocês, então, para nivelar todos vocês, eu fiz questão aqui de demonstrar quanto vale Px e quanto vale Py no plano inclinado. Mas a gente poderia fazer questão já usando esses resultados, porque são resultados famosos, são resultados que os professores esperam que os alunos tenham memorizado. Bom, vamos então agora descobrir quem é o seno desse nosso plano inclinado. Basta eu prestar atenção nesse nosso triângulo, retângulo de dimensões 6, 8, os catetos, e eu vou encontrar a hipotenusa. Teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. 6 ao quadrado 36, 8 ao quadrado 64, 36 mais 64 dá 100, raiz de 100, 10 metros. Então a minha hipotenusa vale 10. Se eu tenho a hipotenusa, tenho os catetos, eu consigo achar o seno de alfa. Para cá, seno de alfa é o cateto oposto, que é 6, sobre a hipotenusa que eu acabei de encontrar, que vale 10. 6 sobre 10, 0,6. Eu vou agora voltar para vocês aqui e lembrar uma relação associada à primeira lei de Newton. Se o corpo se movimenta com velocidade constante, a soma das forças que atuam no corpo tem que ser zero. Então eu posso dizer que no eixo Y, a força normal cancela com PY, de forma que dê zero o somatório. E no eixo X a mesma coisa. Eu tenho φ para cima e Px para baixo. Basta então que Px seja igual ao φ. Então a força de atrito, que é o que a questão pede, vai ser igual a Px, que por sua vez vale mg seno alfa, como eu já demonstrei. O corpo tem massa 20, o g é 10, e o seno de alfa, eu cheguei aqui com vocês, vale 0,6. 20 vezes 10, 200. 200 vezes 0,6, 120 newtons. Então eu fui capaz de encontrar a força de atrito que atua no bloco que desce nesse plano, sabendo que ele desce com velocidade constante, aí eu posso dizer que o φ é igual a Px, enquanto Px resolve a questão. Espero que vocês tenham compreendido. Um forte abraço a todos. Recomendo que assistam a questão anterior da UERJ também, que é o mesmo desenho, o texto inicial também é semelhante. Com certeza vocês vão ter uma base maior ao assistir essas duas questões. Fiz questão de separar essas questões para vocês, porque obrigam a gente a pensar um pouco também em geometria, que é um dos suportes para a nossa física de leis de Newton, principalmente em plano inclinado. Forte abraço a todos, se inscrevam no canal, deem a dica para os colegas de vocês e até a próxima oportunidade.